É possível recuperar uma orquídea Phalaenopsis mesmo que elas estejam sem raízes, que as raízes estejam todas secas, podres, ou até mesmo sem folhas, sem nenhuma folha como essa que você está vendo na imagem? Para ser notificado dos novos vídeos, considere inscrever-se e, se gostar desse vídeo, compartilhe ou deixe seu like no final. Tá? Uma orquídea fica dias sem rega, principalmente em locais mais úmidos. Elas aguentam muito tempo mesmo sem rega. Até 2 semanas, se você deixar, elas aguentam, elas não vão morrer disso. Mas agora, se você passar 2 semanas regando todos os dias e ainda o local for um local mais úmido, as suas raízes vão apodrecer se você fizer assim. O controle está na sua mão. Tem possibilidade de recuperar? Tem. Então, o que você tem que fazer para recuperar? Você tem que molhar o mínimo possível, principalmente porque ela não vai ter mais raízes e você não pode manter ali encharcado aquele meio o tempo todo. Tem que ser uma umidade leve. Você vai ter que controlar bem a rega, é bem pouquinho mesmo. Você consegue recuperar ela em muitos casos. Para você conseguir recuperar, tem uma condição principal. Se a orquídea não estiver atendendo esse critério, você não vai conseguir recuperar nenhuma Phalaenopsis que você tiver. Não importa se você tiver várias raízes verdes, se você tiver até folhas verdes. Essa exigência é que a base do caule vegetativo da Phalaenopsis esteja saudável. Aquele miolinho onde sai as raízes. Uma orquídea que às vezes você pegou também de uma pessoa que você vai tentar recuperar, você tem que observar, a primeira coisa é isso: se a base do caule vegetativo não está comprometida. Porque é dali que saem as raízes da orquídea, é dali que pode surgir um novo cake. Tá? Não adianta você ter folhas e ter raízes e a parte principal do caule vegetativo da Phalaenopsis estar apodrecida. Você não recupera uma orquídea Phalaenopsis a partir das suas folhas. Você não recupera ela também a partir das suas raízes. Os brotos vão surgir dessa parte pequena onde conecta raízes e folhas. Estando verde ali, você pode conseguir recuperar sim a sua Phalaenopsis. Só que para você conseguir essa recuperação, você tem que fazer tudo diferente do que foi feito até o momento. Partindo do pressuposto que a base do caule vegetativo da Phalaenopsis esteja saudável, você ainda vai precisar de alguns outros critérios, que é saber plantar e saber depois regar, para que ele não venha terminar de apodrecer. Tem que ser feito o contrário do que foi feito até o momento. As raízes geralmente apodrecem por excesso de água, então foi a água demais que apodreceu as raízes e não pode ser continuada essa forma de cuidar, né, com excesso de rega. E aí tem outro detalhe: ele é mais pequenininho, precisa menos ainda de água. Eu, quando recupero as minhas aqui, eu sempre uso pouca água, eu pulverizo num raio até mais afastado um pouco, para deixar levemente úmido para a base do caule vegetativo da Phalaenopsis, então soltar uma raizinha ou um cake e conseguir se recuperar. Eu diria que a coisa mais importante é essa, mais importante do que a escolha do substrato, por exemplo. O substrato é muito importante também. Eu recupero minhas orquídeas, bastante delas, como eu uso carvão, eu recupero elas no carvão mesmo, um carvão mais picadinho. Na minha experiência, né, é mais fácil a recuperação quando você usa uma granulação menor. Em alguns casos, onde a orquídea absorve mais água, orquídeas que necessitam de mais água, por exemplo, outras orquídeas que não são Phalaenopsis, estou fazendo uma misturinha aí com esfagno, que ajuda bastante também, porque daí mantém a umidade. Ela gosta mais de umidade, então eu misturo um pouquinho de esfagno junto do substrato. Depois de você saber controlar a rega, que foi a causa principal da perda da orquídea, você tem que plantar ela de uma forma que ela fique bem firme. Não pode ficar mexendo. Você vai ter que usar um tutor e prender bem a sua Phalaenopsis ali, para tentar recuperar dessa forma. O outro critério que é importante também é você não ficar mudando a planta de lugar. Não fique levando ela de um lado para o outro, porque isso estressa qualquer orquídea. Não é legal fazer isso. Escolha um local apropriado para fazer a recuperação da orquídea e deixe ela quietinha lá, tá? Nem vire o vaso.
Parece demais isso, né? Mas não é, gente. Elas se estressam realmente. Elas gostam de ficar quietinhas. E tenha paciência, porque também não vai ser do dia para a noite que você vai ter um resultado. Se for num período, por exemplo, chegada da primavera, vai ser mais fácil a recuperação. O local que seja bem arejado ali, né, que tenha uma boa circulação de ar e também boa luminosidade, porém não excesso. Outra variável, né, que pode estar surgindo aí no meio do caminho é que às vezes a base do caule está verde, tem seiva, tem vida ali, tudo, mas está cometido por um ataque de fungos. Isso pode estar ocorrendo na orquídea que você vai tentar recuperar. Nesse caso, existe uma possibilidade de recuperação também, mas diminui por conta desse ataque de fungos. Vai depender muito da intensidade que é o ataque. Aqui no meu caso, eu uso um produtinho caseiro aqui, que é o desinfetante de banheiro. Pode ser o Pinhol ou Veja. Eu uso uma colherzinha daquelas de café rasa para meio litro de água e deixo ali por 10 minutos a orquídea nessa solução, tá? Tem dado resultado para mim. O vídeo anterior eu falo exatamente sobre isso e mostro o resultado. Tem resultado lá para você ver. Então vou deixar até o link aqui embaixo para você ver como eu fiz. E eu tenho obtido sucesso fazendo isso. Com relação à utilização desse produto, eu não quero entrar em detalhes para não deixar esse vídeo muito longo. Mas é uma forma alternativa que eu falando da minha experiência, de coisas que eu já fiz e deu certo. E outra coisa, né? Importante que você não pode esquecer é que quando você está recuperando uma planta doente, tem que ficar isolada das outras plantas. Você não pode deixar essa orquídea próximo das orquídeas que você tem que estão saudáveis. Essa é a minha experiência com relação à recuperação de orquídea Phalaenopsis.